A hemofilia é um distúrbio hemorrágico raro, congénito. Se não for tratado, pode ser incapacitante e até fatal. Caracteriza-se por uma alteração genética que tira ao sangue a possibilidade de coagular quando se rompem os vasos sanguíneos. É uma condição que tem por detrás diversas variantes e muitas assimetrias. Os homens são os principais visados, mas as mulheres sofrem duas vezes, por elas e pelos filhos. Os homens estão em dívida por tudo o que as mulheres têm feito por nós. Este é um documentário sobre mulheres, mas é um homem quem começa por agitar consciências. Mesmo as delas, as protagonistas que dão corpo a esta incursão na hemofilia e nas coagulopatias congénitas. Basicamente é dizer às nossas mães, às nossas irmãs, nós estamos bem, preocupem-se convosco, por favor. Preocupem-se convosco, valorizem, não normalizem os vossos problemas. Era um bocadinho revoltante, por ter uma condição tão rara, né? Por ser a única, questionava-me o porquê de me ter acontecido a mim. Ainda há pouco estava a dizer à minha irmã, quem me vê pensa que eu não lavei os dentes. Eu lavei, só que parece que estive a comer chocolate, mas é sangue. O normal nesta vida é nós estarmos bem. Portanto, se alguma coisa não está bem, nós temos que ir ver qual é a causa. Não sou uma pessoa que deve viver livre, de fazer aquilo que quer, como quer, quando quer, porque não sou. Quando era miúda, por exemplo, deitava imenso sangue pelo nariz. Fazia muitas nódoas negras com facilidade. Mas pronto, a miúda é traquina. Anda sempre a meter o dedo no nariz, cai muito. Tudo eram desculpas para aquilo que era já um quadro de uma sintomatologia de déficit de coagulação. Eu acho que adiei o pensar sequer em ser mãe, porque sabia que quando quisesse ser mãe ia ter que fazer uma escolha. 1, 2, 3, 6 histórias de vida. Os casos das Anas, da Alexandra, da Joana, da Susana e da Telma. Elas transformam sentimentos em palavras. A doença não as define. Continuam a ser, antes de mais, mulheres. Aos 3 meses tive o primeiro episódio de hemorragia interna numa articulação. E aí começaram a fazer-se estudos para tentar perceber a que é que se devia essa hemorragia, porque foi uma hemorragia espontânea, e a partir daí também comecei a ter outros novos episódios, o que levou a mais estudos para se chegar a um diagnóstico. Desde que nasci, que sei que sou portadora, pronto, não haveria a confirmação clínica, mas sempre houve essa suposição, dado que tenho 2 irmãos hemofílicos. Como nasci e cresci numa casa onde existia a hemofilia, era bem presente. Para mim, a hemofilia era uma coisa super normal. Se calhar se eu tivesse sido a mais velha e tivesse surgido, era uma coisa que causava mais consternação. Mas como para mim aquilo era normal, pronto, os hospitais, os médicos, infelizmente as dores, o sofrimento, não é? Aquilo que eu fui testemunhando sempre, enquanto crescia, sempre foi uma coisa que para mim surgia com naturalidade. Eu fui diagnosticada à volta dos 20 anos, na sequência de uma higienização oral, na qual eu comecei a sangrar. Portanto, fui à urgência e, na altura, pronto, descobriu-se precisamente os déficits de coagulação. Já na altura descobriram logo o 8 e o 11. Não tinha histórico nenhum conhecido na família. A minha mãe acabou por fazer os testes e é portadora da mesma deficiência que eu. As pessoas com hemofilia sangram durante mais tempo porque não têm a quantidade suficiente de fator de coagulação. Há diversos tipos de hemofilia. Centremo-nos nos principais. A hemofilia A é causada por um déficit de um fator de coagulação específico, o fator 8. A hemofilia B é causada por um déficit de um outro fator de coagulação, o 9.
A doença é pouco prevalente. 1 em cada 10.000 pessoas nasce com a patologia, sobretudo homens. As mulheres hemofílicas são muito poucas. O caso de Ana Pastor é diferente. Tem um déficit conjugado de 2 fatores. A minha condição consiste no facto do meu organismo não produzir a quantidade suficiente de fator 8 e 11 da coagulação. Ou seja, quando há um sangramento, despoleta-se a cascata da coagulação, que é uma sequência de fatores que atuam uns sobre os outros. Portanto, o fator 1 ativa o fator 2, que vai ativar o 3 e por aí fora. É preciso chegarmos até ao 13 para se formar o coágulo e depois dar origem à formação da rede de fibrina, que faz com que o coágulo fique junto da ruptura do vaso e que faça uma crosta, não é? E vai parar a hemorragia. Na falta de uma quantidade eficiente de fator, vamos ter ali uma quebra. Ou seja, o 7, quando vai ativar o 8, ativa pouco 8. O 8, como é pouco, depois não consegue ativar o 9 e por aí fora. E, portanto, acaba por não se formar, ou melhor, começa-se a formar o coágulo, mas depois não há a solidificação daquele coágulo. E por várias vezes acontece que parece que a ferida está estanque e de repente volta a abrir. As hemorragias mais complexas são efetivamente as hemorragias articulares ou hemorragias internas, não é? A nível de peito, barriga, cabeça. Pronto, são hemorragias graves e aí será tão grave em mim como no hemofílico ou até numa pessoa sem problemas de coagulação, não é? Pronto. Mas as hemorragias articulares, essencialmente, continuam a ser o que mais preocupa, porque podem passar incólumes, não é? Eu tenho um problema crónico no joelho, precisamente porque aos 16 anos caí, bati com o joelho e na altura inchou, estava a chover, eu ia para a escola, ia ter teste, e então caí, levantei-me, tive o cuidado de lavar as calças para não ir suja para o teste, mas depois fiz 2 horas, estive lá sentada. Quando me levantei não conseguia mexer o joelho. Tive que ir para o hospital, cortaram as calças e tal, retiraram sangue e líquido do joelho e não sei o que mais. O que é facto é que o joelho nunca mais ficou o mesmo. Felizmente, pronto, ganhei superpoderes porque consigo prever o tempo, não é? Eu sei sempre 2 dias antes de chover, já sei que vai chover. As mulheres, ao contrário daquilo que se pensa, as mulheres têm doenças da coagulação, doenças com que nascem da coagulação, com defeitos da coagulação que fazem com que elas tenham mais tendência para sangrar e têm, no fundo, quase as mesmas doenças que os homens têm, embora relativamente, por exemplo, à hemofilia, que é aquela doença que toda a gente mais conhece, não é a mais frequente, mas é a que toda a gente mais conhece, os homens é que têm as suas formas graves da doença e daí que seja mais conhecido e nós tenhamos mais, nas doenças graves, tenhamos mais homens do que mulheres, mas se me perguntarem, nomeadamente até em termos de outras doenças, há uma doença que tem o nome do senhor finlandês que a descobriu, que é a doença de von Willebrand, por exemplo, que é muito mais frequente do que a hemofilia e que afeta homens e mulheres igualmente, que tem poucas formas graves, mas também as formas graves são de homens e mulheres. Eu tenho até mais mulheres do que homens na consulta. Outros defeitos de fatores da coagulação, nas suas formas graves, também tem tanto homem como mulheres na consulta. Pronto, relativamente à hemofilia, que realmente é diferente. Pois há doenças hereditárias das plaquetas, que também ajudam à coagulação do sangue. Essas também, eu diria até aí tenho quase só mulheres, por um acaso, pronto, porque podem ser no sexo masculino ou feminino. A doença de von Willebrand é uma deficiência ou uma anomalia hereditária de uma proteína sanguínea que afeta o funcionamento das plaquetas, as células responsáveis pela coagulação do sangue. A consequência da falta ou defeito desse fator de von Willebrand é as plaquetas não conseguirem aderir às paredes dos vasos sanguíneos no local em que ocorreu uma lesão. Logo, a hemorragia não para tão rapidamente. E por vezes, as hemorragias acontecem mesmo sem nenhuma lesão reconhecida. No meu dia-a-dia,
eu tenho que ter alguns cuidados no sentido em que se tenho algum tipo de traumatismo, se embato em alguma coisa, ou se alguém embate em mim, ou se me corto. O meu fator, como eu não o tenho, portanto, há pessoas que têm déficit desse fator, têm esse fator em menor percentagem, não é? Ou se calhar têm e ele não funciona tão bem, mas há sempre uma quantidade que está a funcionar e que, portanto, conseguem que haja a formulação do coágulo. No meu caso, como eu não tenho mesmo o fator, por muitos fatores que eu até tenha que se juntem, que se unam, e que permitam a formação desse coágulo, como eu não o tenho, esse fator, é muito difícil o coágulo formar-se. Portanto, eu continuo sempre com esse sangramento. Se tomar o fator, pronto, a cadeia acaba por se formar toda direitinha e o coágulo faz-se e estanca-se a hemorragia. Ter um von Willebrand numa mulher é sempre muito mais desafiante do que no homem, obviamente, porque as mulheres têm o seu período mensalmente e, portanto, às vezes até uma parte da família, do lado, no fundo, os homens da família são diagnosticados na sequência do diagnóstico de uma mulher, porque obviamente um homem com um von Willebrand tem um fator baixo, mas dá para a sua vida do dia-a-dia, só vai aparecer esse diagnóstico quando ele de repente tem um traumatismo e se farta de sangrar, ou quando é operado e desata a sangrar na cirurgia porque não sabia que ele tinha essa doença, mas os homens é sempre mais fácil, as mulheres o diagnóstico habitualmente é um bocadinho mais cedo porque em algumas das situações os von Willebrands são todos muito distintos e nem todos têm a mesma gravidade. Mesmo naqueles que são ligeiros / moderados, quando começam a ter o período, muitas vezes é quando começam com anemia, porque têm grandes perdas e, portanto, aí sim, nas mulheres, às vezes as patologias adquirem uma gravidade diferente, porque temos esse desafio, que é mensal, e depois também o desafio do parto. Às vezes as coisas no parto correm bem, a maioria das vezes correm bem, porque o fator aumenta no parto, mas também é outra situação em que temos de ter ali algum cuidado. Von Willebrand é o distúrbio hemorrágico hereditário mais comum em homens e mulheres. Pode-se passar a vida quase toda sem perceber este distúrbio. Se for o caso, fazemos uma videochamada. Diga. Senti no meu corpo que estava a ter algumas alterações físicas e ponderei duas situações. Ou poderia estar a fazer uma menopausa precoce, ou então algo se passava a nível hormonal. Decidi procurar a minha médica, ela muito prontamente, pelos sintomas que eu tinha e pelo que eu me queixava, achou por bem fazer exames direcionados para o von Willebrand, devido também ao meu historial na altura da adolescência ter várias hemorragias, portanto períodos menstruais muito abundantes e alterados. Eu tenho, a minha filha já não tem, por exemplo, a minha irmã tem valores acima dos meus, os meus sobrinhos já não têm. A minha irmã tem o von Willebrand com uma percentagem acima da minha e a nível menstrual, por exemplo, não tem abundância, nunca teve condicionamentos de sangrar por nariz ou de ter aqueles hematomas na pele, nada disso. É uma doença mesmo muito rara. Os meus pais tinham já um déficit de fator de von Willebrand, mas desconheceram, só tomaram consciência que tinham este déficit de fator quando eu nasci e foi feito o estudo à família. Portanto, eles sempre viveram dentro da normalidade. Se calhar até tinham meu pai até fazia alguns hematomazinhos no futebol, pronto, mas nunca que eu levasse a pensar que tinha uma doença. Quando eu nasci e foi feito este estudo, eles aperceberam-se que eu tinha esta doença e a minha mãe ponderou muito em ter um segundo filho. Mas as probabilidades do segundo filho vir a ter com o grau de gravidade que eu tinha eram mínimas e, pelos vistos, a minha irmã tinha que nascer com o mesmo problema que eu, se calhar para me fazer companhia. Eu, como irmã mais nova, tenho quase duas mães, porque tinha a minha mãe a preocupar-se comigo e a minha irmã a proteger-me nas brincadeiras, com as outras crianças, por isso sempre tive aqui um lado mais rebelde, em que arrisquei mais do que a Joana, porque tinha sempre aquela sensação de que outras pessoas estavam-se a preocupar por mim, mas tenho sempre uma perspectiva um bocadinho diferente da minha irmã, que também é engraçado, porque somos diferentes, mas vamos apoiando, porque se ela está com um problema, eu tento ser mais positiva e ser mais objetiva. Se eu que estou com um problema é ela que está preocupada, mas que está em cima do acontecimento e que tem que ajudar, e sempre com a nossa mãe por trás e o nosso pai também em retaguarda, que eu acho que a família acima de tudo é muito importante. Eu, como mãe, quando a minha filha nasceu, foi dos dias mais felizes da minha vida. Quando soube que tinha um problema, que era uma doença rara,
Eu não imaginava de maneira nenhuma que existisse uma doença de sangue em que tinha que fazer tratamentos para poder parar as hemorragias. Isso para mim foi complicado na altura. E o ter outra filha estava sempre nos meus planos e pensei que a minha segunda filha não tivesse problema, mas depois os médicos até disseram, ficam assim, já viu uma ter, outro não ter, assim até fazem companhia uma à outra. Telma Lopes sofre de trombastenia de Glanzmann. É uma coagulopatia congénita, um dos distúrbios mais graves da função plaquetária, responsável pelas hemorragias e nódoas negras. O caso de Telma é raríssimo. As plaquetas não fazem o seu trabalho, num ligeiro corte elas deviam fazer uma camada, o sangue coagular, e não coagula. Pequenos cortes, hemorragias instantâneas, hemorragias no nariz, espontâneo, hemorragias nas gengivas, hematomas, uma pancada simples, onde uma pessoa que não tem esta patologia bate e não se apercebe. E quando nós, com esta patologia, ou um embate simples, fica sempre com um hematoma. E as hemorragias, por vezes, podem ser graves ou até mesmo fatais, se não tiver um tratamento adequado. A primeira experiência da menstruação na mulher pode ser difícil. Para as que sofrem de coagulopatias congénitas, ainda mais. É um desafio psicológico, social e até cultural. A educação do que é que deve fazer se tem o período menstrual, o que é que pode tomar e não pode tomar, e deve tomar isto para melhorar e aquilo. E depois os cuidados a ter quando decide engravidar. Muitas vezes ainda antes de engravidar deve se calhar procurar-nos para tentar relembrar a hereditariedade e o que é que se passa, para tentar perceber tudo aquilo que lá está, pronto, ok, ou então dizer, olha, estou grávida de 6 ou 7 semanas, o que é que eu faço a seguir? Se calhar tenho que fazer terapêutica, se vou fazer amniocentese, temos que referenciar uma consulta de alto risco, deve ter o parto cá em Santa Maria, pronto, as mulheres têm essa parte que é diferente. Primeira vez que apareceu o período, muita hemorragia, tive 15 dias a sangrar, independentemente de ser a primeira vez, excedeu. Teve mais de 3 semanas, 3 semanas, com hemorragias severas, a chegar ao ponto de ficar anémica e ter que ser internada. Tive de fazer tratamento, onde os médicos de ginecologia receitaram a pílula e tem sido a minha auxiliar na menstruação. A probabilidade de haver hemorragias significativas durante a ovulação é maior nas mulheres com distúrbios hemorrágicos. Dores fortes e quistos nos ovários são frequentes nesta condição. Foi uma das condições que me afetou particularmente a mim por ser mulher e tive que fazer seguimento a nível ginecológico a partir daí, porque tenho muita tendência a fazer quistos ováricos e por isso tenho que ter mesmo um seguimento e um acompanhamento bastante rigoroso. Quando tive a primeira menstruação, eu tive 1 mês e meio menstruada. Tive que ir à médica, que na altura disse, isto é normal. É o princípio, há muita irregularidade nos ciclos e de tal maneira que eu fui medicada para parar a menstruação porque fiquei anémica, mas pronto, era normal, lá está. Era normal porque eu não estava diagnosticada como tendo um déficit de coagulação e isto não fez soar alarmes a ninguém. As minhas menstruações são de facto prolongadas, mas eu só sei agora que são prolongadas. Na altura eram parecidas com as da minha mãe, que por sua vez também é portadora da mesma condição. E o facto destes assuntos não serem falados de forma aberta com colegas, amigas, e faz com que haja uma capa de normalidade que está subjacente a toda uma condição que não é normal. Começo com a mão esquerda e este o sol, exatamente. Apesar de todas as circunstâncias, dos estados de alma e dos problemas físicos, estas mulheres dispensam o rótulo de doentes.
vivem com esta condição. Aprenderam a vivê-la. Toda a minha infância foi marcada com idas frequentes ao hospital. Eu parto sempre do princípio que não é grave, mas quando chego ao hospital e fazem análise, percebem-se que realmente há sempre uma gravidade, até nas situações mais ligeiras, pronto, que ocorrem no dia-a-dia. Eu tenho que sempre ter muito cuidado. No tempo de criança, lá está, foi-me colocando sempre barreiras e como fui sempre habituada, os colegas de escola, no fundo, fugirem de mim, por sangrar muito pelas gengivas, por qualquer arranhão, ter que fazer um curativo. Fui-me afastando cada vez mais e sendo a pessoa hoje ser muito reservada. Na fase da adolescência era um bocadinho revoltante para mim, por ter uma condição tão rara, né? Por ser a única, questionava-me o porquê de me ter acontecido a mim, né? E é um bocadinho também da própria fase da nossa vida, né? Que a fase da adolescência nós questionamos-nos sobre muitas questões da nossa vida e foi um bocadinho difícil de aceitar. Mas acho que com o tempo e com o meu próprio crescimento fez com que fosse um bocadinho mais fácil e de conseguir dar a volta à situação e ver o lado positivo daquilo que é a minha vida e de me aceitar assim como sou. A minha preocupação até era muito com as pisaduras, eu marcava-me muito, com muita facilidade e as pessoas olhavam muito para o corpo e depois inventavam histórias, elas não inventavam, elas diziam o que elas achavam, não é? Diziam, olha, o teu pai deve-te bater muito porque estás sempre toda pisada, coitado do meu pai, não batia nada e ele ficava ali com as desculpas, mas bastava então eu gostava de andar de bicicleta, ficava sempre com as pisaduras nas pernas. E pronto, isso até me preocupava, ficava assim mais triste porque olhavam muito e eu também não sabia explicar. Para a minha irmã do meio, sei que não foi fácil para ela, até porque na hora da refeição faltava sempre elementos, como também claramente os meus pais estavam mais cansados, debilitados, claramente que eles não lhe deram a atenção que ela precisaria no momento. Também não foi muito fácil para ela encarar as irmãs, uma mais velha, outra mais nova, ter a mesma patologia. Não foi fácil. Lembro-me que chegou a ver vários natais as minhas irmãs no hospital. E houve um que foi as duas no hospital e a minha mãe com elas. Então sei que vinha a correr da escola e a primeira coisa que fazia quando chegava à casa era acender a televisão para ver o Natal dos hospitais na televisão, a ver se as via na televisão. Foi coisas que marcam. Esta patologia coloca sempre barreiras no dia-a-dia, nas pequenas tarefas de casa. Essencialmente tento nunca pegar muito nos objetos cortantes, nomeadamente as facas, que já ocorreu, pequenos cortes de faca que tive que fazer tratamento. Uma pessoa normal que não tem esta patologia consegue tratar do corte em casa, sensivelmente. Eu não, com esta condição tenho que recorrer ao centro de saúde ou até mesmo um hospital e fazer tratamento, penso uma semana, depende do tamanho do corte. Sempre me encarei igual aos outros. Tenho certas dificuldades porque, pronto, fiquei com algumas limitações a nível articular, derivado dessas hemorragias que tive na infância e por isso é que às vezes tenho algumas limitações no meu dia-a-dia, mas que consigo contornar e aprendemos, eu acho que falo por mim e por todos, que aprendemos a contornar e a fazer as coisas de outra forma para não nos sentirmos limitados. A hemofilia é uma doença rara. Os distúrbios hemorrágicos são vários e particulares. E não há quem consiga responder à pergunta: afinal, quantas mulheres enfrentam diariamente esta condição? É uma questão que está subdiagnosticada. Sabemos que elas existem e não sabemos quantas são. Logo aí identifica-se um problema. Temos, obviamente, de saber quem são e quantas são.
e quais são os distúrbios hemorrágicos, porque o menu, digamos assim, o cardápio de distúrbios é extensíssimo. Nem estimativas é possível avançar, desde logo por não serem considerados todos os elementos desta equação. Uma mãe que tem um filho com hemofilia moderada, esse rapaz está quantificado, está identificado, é seguido no centro de referência para as coagulopatias, contudo a mãe não. Sendo que a mãe, para todos os efeitos, também terá um grau de severidade de hemofilia, leve, é verdade, mas que não a livra de possíveis complicações em cirurgias minor ou em cirurgias major. E a partir do momento em que não há esse consenso de se dizer estas mulheres portadoras são também elas pessoas com hemofilia, o número das pessoas com hemofilia em Portugal poderá não revelar exatamente o número real. Ou seja, neste momento temos à volta de 980, 990 casos de hemofilia em Portugal, mas tudo rapazes, homens e meninos. Se nós fôssemos acrescentar a esse número as mães e aquelas irmãs que são portadoras, o número não iria duplicar, mas até podia duplicar, ou seja, poderíamos dar o valor, seria uma forma de valorizar o estatuto de portadora, de mulher portadora com hemofilia. E estamos apenas a falar de uma patologia. Esta é uma das frentes de batalha da Associação Portuguesa de Hemofilia e Coagulopatias Congénitas. Há outras. A associação, fundada há mais de 40 anos por um grupo de mães, sempre teve como prioridade o bem-estar e a qualidade de vida dos filhos. Mas este é também o tempo delas. O problema dos seus filhos há de ser sempre prioridade para uma mãe, não é? Isso é absolutamente natural. Mas os seus próprios problemas têm que ter a atenção devida e muitas vezes não têm. E, por essa razão, a APH decidiu avançar com o Comitê das Mulheres. Há problemas de resolução institucional que tardam, mas também existe a desvalorização dos problemas que é preciso combater. O problema das mulheres, muitas vezes, para os homens parece uma coisa algo... se calhar é uma questão muito, muito feminina, porque no nosso caso, quer dizer, estamos habituados a desvalorizar os problemas das nossas mães, os problemas das nossas irmãs, das nossas companheiras, das nossas colegas de trabalho, das nossas amigas. Isso é uma questão cultural e faz parte do problema. A tomada de consciência que a condição obriga, as barreiras físicas e psicológicas, querer saber mais sobre a evolução terapêutica e a partilha de experiências estão no ADN da Associação Portuguesa de Hemofilia. Mas o que faz em concreto a APH? E como são tratados estes casos quando a urgência os leva aos serviços hospitalares? Está o corpo clínico preparado para os receber? Vinte segundos depois de uma lesão num vaso sanguíneo, começa o processo da coagulação. O senso comum acredita que, num qualquer corte, o sangue estanca porque seca, mas é bem mais complexa esta ação. As células associadas a diferentes proteínas do sangue controlam as hemorragias e cicatrizam as lesões. A normalidade é esta, mas os distúrbios hemorrágicos e os problemas da coagulação afetam todo o processo e, por vezes, colocam vidas em risco. A deficiência ou falta de fatores de coagulação provocam longos períodos hemorrágicos que podem ser causados por diferentes razões. Tratamentos do cancro, por exemplo, ou anomalias congénitas. As protagonistas deste documentário nasceram todas com esta condição. Algumas foram imediatamente diagnosticadas, outras só mais tarde perceberam esta realidade. Quisemos correr o risco, porque acho que se nada me impediu de fazer as coisas que faço e de ter a vida que tenho, acho que não dependia de mim limitar a ter um filho que teria a mesma condição que eu. Acho que adiei o pensar se querem ser mãe, porque sabia que quando quisesse ser mãe ia ter que fazer uma escolha.
quando pensei em engravidar, já sabia que tinha este problema, sabia que efetivamente a minha condição em mim tinha umas repercussões diferentes daquilo que poderia ter nos meus filhos rapazes. A decisão de dar à luz nem sempre é fácil, desde logo devido à maior probabilidade de ter um filho com hemofilia. O sexo masculino é mais afetado por esta condição. Eu não tenho nada a ver com a decisão que aquela pessoa vai tomar. E tenho aí uma série de irmãos, de mães que decidiram, vou engravidar, tenho um filho com hemofilia grave, vou engravidar outra vez e vou, o que vier, pode vir um feto, ou neste caso um recém-nascido do sexo masculino sem hemofilia, com hemofilia, portadoras de hemofilia, tem todas as opções. Mas algumas assumem isso e tiveram outro segundo filho com hemofilia, um outro filho que não tem hemofilia, uma portadora, pronto. Cada um pode fazer exatamente aquilo que achar que é melhor para si. Ser portadora de hemofilia nem sempre foi obstáculo para Susana Crato. Nunca pensou ser mãe. O receio de ter um rapaz e os 50% de probabilidade do filho nascer com hemofilia eram suficientes para travar qualquer desejo. Mas aos 35 anos, os sentimentos mudaram e a vontade foi maior do que o medo. Quando eu senti esse chamamento, soube que não seria assim uma coisa, pronto, como todos os casais, não é? Não seria uma concepção natural, porque tinha a consciência que não é que não quisesse ter filhos hemofílicos, não era negar isso, não era negar a hemofilia, mas era simplesmente saber que eu poderia, enquanto mãe, dar uma qualidade de vida, não é uma qualidade de vida, mas dar, que não houvesse dificuldades a nível da saúde, pronto, e que o meu filho pudesse ter uma vida sem preocupações que as crianças hemofílicas têm. Eles querem brincar e correr e saltar, não é? Como todas as crianças. E então eu sabia que para ser um processo natural, para ter uma maternidade, uma paternidade, uma coisa que sofresse o menos possível, não é? Tanto do lado do filho como não quer dizer que não venha a sofrer, não é? Isso é tudo muito, muito ambíguo. Então senti que este era o caminho, pronto, que seria FIV com diagnóstico pré-implantatório, que essa era a nossa decisão. Nos últimos anos, sim, já é possível fazer uma fertilização in vitro, das duas, uma ou implantar, por exemplo, embriões do sexo feminino e saber que não tem, pelo menos, pode ter a mutação, mas será só portadora, não é um hemofílico grave, ou selecionar e fazer só o implante, como eu tenho aí um caso de um embrião que sabia que não tinha hemofilia, já tinha um filho com hemofilia, assumiu que não conseguia mais, no fundo já era uma coisa complicada e decidiu ter um do sexo masculino, mas pronto, é um rapaz, mas sem hemofilia. Susana e o marido recorreram à fertilização in vitro no Serviço Nacional de Saúde. Ao fim de um processo de 2 anos, não tiveram êxito. Tinham de começar tudo de novo, voltando ao último lugar da lista de espera. Decidiram optar pelo setor privado. Pouco tempo depois, e 4 tentativas de seleção de embriões falhadas, conseguiram um embrião sem o gene da hemofilia. O Eduardo, hoje com 5 anos, tornou-se realidade. Eu não queria acreditar. Uma grande alegria, não é? Mas ao mesmo tempo muito medo de perder, não é? De perder, pronto, que é um medo que assola todas as mães no início da gravidez, mas eu não sei se tinha mais medo do que as outras mães, mas eu, pronto, andava aterrorizada. Se eu perdesse esta criança, eu não voltaria a tentar mais. Porque por acaso esta 5ª tentativa era a última tentativa e para todas as pessoas que tentam, eu tenho a dizer que às vezes diz-se que é um processo artificial, que estamos a manipular, mas foi tanto amor que nós tínhamos, não é? Em todo este processo, desde que começámos, desde que tomámos a decisão até ao fim, foi feito com tanto amor, foi feito com muito amor. Peão, certo. Isto em tudo é um peão ou isto é um peão? Consegues? Então não consegues. Fá, Si, Ré. Isso, outra vez. Muito bem. Tenho 2 filhos e, portanto, eu sendo portadora do gene da hemofilia, que tem a ver com o meu déficit do fator 8 da hemofilia, poderia ter um filho hemofílico e, portanto, nesse sentido fiz aconselhamento genético para perceber qual seria a gravidade, para perceber, enfim, da própria questão do meu marido, não é? Que nós não sabíamos se ele era portador de algum tipo de déficit conjugado com o meu pudesse dar um problema maior. E o que é facto é que, efetivamente,
Eu, quando engravidei de forma natural, optei por não fazer seleção de embriões, nem, pronto, era o que fosse. E o que foi, efetivamente, é que o meu primeiro filho nasceu hemofílico. Eu assumi esse risco e ainda bem. E, portanto, não contente com um primeiro filho hemofílico, pensei, eu tenho que ter mais filhos. E o meu segundo filho, também rapaz, não é hemofílico. Portanto, houve aqui uma distribuição salomónica da minha genética pelos dois. O processo de optar por não ter um filho hemofílico não foi um processo fácil para mim, porque lá está, eu nasci e cresci com hemofilia. Portanto, para mim era uma coisa normal. E inicialmente eu dizia que não queria ter um filho hemofílico, era quase como estar a negar os meus irmãos, não é? Mas os meus irmãos fizeram a vida deles. Portanto, eu sei que é possível uma pessoa hemofílica ter uma vida com qualidade. Alexandra Rocha tem hemofilia A, um distúrbio grave de coagulação. É um dos raríssimos casos de uma mulher com hemofilia, além de também ser portadora. Foi uma decisão muito ponderada e muito pensada entre os dois, porque se eu consigo viver bem com hemofilia, acho que o meu filho também terá todas as condições para o fazer. Também foi uma decisão ponderada, já melhor pensada do que da primeira vez, né? Porque já passamos por todo o processo de ter um filho com hemofilia e por todos os cuidados que isso acarreta, mas é um bocadinho como eu costumo dizer, como tenho o pacote completo, né? Eu tenho a doença e sofro com a condição, mas também tenho as dores das mães, não é? Que têm um filho com a mesma doença e que são comportamentos e sentimentos totalmente diferentes. Uma coisa é nós sentirmos a nossa própria doença, as nossas dores, e de um filho é emoções completamente diferentes. E por isso acreditamos e corremos esse risco. Felizmente não será outro menino, será uma menina e será portadora, não terá a doença, não terá sintomas da doença. A evolução terapêutica da hemofilia tem sido constante, sobretudo a partir da segunda metade do século XX, depois de reconhecidas a hemofilia A e B. Até aí a esperança média de vida era baixíssima. Nos anos 60 e 70 começaram a ser produzidos os fatores de coagulação que faltam nas pessoas que têm hemofilia e a partir daí o novo paradigma surgiu. Nos anos 90 começou uma nova abordagem baseada na profilaxia. Nós, hemofílicos, no geral, temos muitas hemorragias a nível articular. Isso faz com que se criem lesões nas articulações e que podem depois dificultar o nosso dia-a-dia e mesmo a função articular normal daquela articulação. E por isso nós começamos a fazer profilaxia desde muito cedo. Todas as hemorragias que possam surgir estão mais controladas porque nós fazemos esse tratamento preventivo e então quase que o comportamento a nível de coagulação é normal uma pessoa que não tem hemofilia. São as especificidades das coagulopatias congénitas que estão na origem das dificuldades em diagnosticar os distúrbios hemorrágicos. Uma consulta de um médico de família, medicina geral e familiar, quer dizer, se tiver que ver 20 ou 30 doentes, aquela pessoa pode estar, ou não tem anemia, mas pode dizer que sangra muito, mas às vezes aquilo passa ali um bocadinho à parte, não é? Às vezes é um bocadinho o facto de nós chamarmos a
Atenção, já me tem acontecido aqui, a partir do momento, por exemplo, em que eu tenho imagino uma doente aqui da consulta, que eu sei que tem aquele diagnóstico e depois preciso de referenciar. Por exemplo, é o caso do meu colega, eu referencio à cirurgia porque ela tem que ser operada. E passo a falar com aquele colega, o facto daquela pessoa existir e do colega perceber que existe a doença e não sei o quê, a seguir são capazes de me ligar a dizer, pá, tem aqui outra senhora que tem isto e assim, achas que não pode ser também a mesma coisa? Pronto, acho que no fundo é um bocadinho todos conversarmos e estarmos um bocadinho atentos. Estas dificuldades, barreiras à condição das pessoas com hemofilia, fora dos centros de referência para as coagulopatias congénitas, são mais graves quando surgem as urgências. O tratamento para estas doenças não existe só nos centros de referência, mas há muito poucos hospitais com esse tratamento. O problema são os acidentes ou quando há um problema fora, por exemplo, Lisboa, não é? Imagino que tem um acidente aí na autoestrada. Quando chega lá a ambulância, deveria ser transferida para um sítio onde houvesse tratamento. Há uma coisa que é o cartão de doença rara, que eles devem ter com eles e dizer esta pessoa tem esta patologia, tem que fazer este tratamento, tem que ir para um hospital grande. Às vezes é difícil, no meio da confusão, por exemplo, que o INEM traga as pessoas para um sítio onde há tratamento e então vão parar a um outro hospital pequeno, que é só uma perda de tempo, porque vai até lá, não tem tratamento, tem que voltar para cá. Pronto, há toda assim uma série de riscos e o do encaminhamento, existe uma norma nacional, mas claro, as pessoas são pessoas, nem toda a gente conhece a norma, nem toda a gente segue a norma, dá sempre ali alguém às vezes que atrapalha um bocadinho e sem dúvida nenhuma que esse é um outro risco que eles correm. O trabalho da APH, neste caso específico, do encaminhamento das pessoas com coagulopatias para o local certo, numa situação de urgência, tem sido uma das razões que nos leva a estar num diálogo permanente com o INEM e com a DGS e dos relatos que nós temos. O que vimos a descobrir e interpretar e identificar como problema é que os profissionais do INEM não conhecem a norma. Os profissionais os operacionais no terreno não conhecem. No CODU as coisas não funcionam tão automaticamente quando deviam, ou seja, assim que se insere no CODU a indicação de que esta pessoa ou que este acidentado tem uma coagulopatia, imediatamente deveria surgir os procedimentos a fazer. Neste momento seria informar os profissionais no terreno de que esta pessoa tem que ser levada para o hospital onde é seguido e não para o hospital de residência. É nestas situações de urgência que o medo cresce. Sente-se na pele o desconhecimento dos próprios médicos, os das outras especialidades, sobre estas doenças do sangue. As queixas da falta de comunicação entre profissionais abundam. Como é uma doença rara, as outras especialidades médicas não conhecem e desconhecem. E às vezes eu sinto que há uma falta de interligação entre as especialidades, da hematologia com as outras especialidades. É mesmo importante que haja uma sensibilização por parte das outras especialidades para estas doenças raras de sangue, que de certa forma vão condicionar todos os outros tratamentos das outras especialidades. Claramente que numa situação de urgência não me sinto confiante no hospital distrital. Até porque muitos profissionais de saúde podem dizer que realmente conhecem a patologia, mas não me transmitem a confiança. Já me aconteceu situações anteriores que vi os médicos a tentar perceber como é que reagia a doença. Daí friso sempre que sou tratada em Santa Maria, que lá os médicos sabem lidar com o problema, fazer o tratamento adequado, até porque há medicamentos que eu não posso tomar. Penso que os outros especialistas da área médica deviam estar mais sensibilizados para estas doenças raras de sangue, nomeadamente a minha, doença de von Willebrand tipo 3, e de certa forma trabalharem mais em conjunto com a hematologia ou tentarem procurar respostas junto de uma área que realmente acaba por interferir nas outras especialidades. Num ambiente hospitalar que não tem essa vocação de centro de referência, e quando nós falamos da necessidade de articular com o hematologista, com o médico cego, muitas vezes os colegas de outras especialidades não têm a humildade de fazer esse contacto.
Portanto, há ainda alguma falta de consciencialização a nível dos profissionais de saúde, fundamentalmente. O Serviço Nacional de Saúde, eu achava que era importante ter uma base de dados com os doentes que têm doenças raras e a forma como eles costumam ser tratados, porque não somos todos tratados da mesma maneira, mesmo tendo a mesma doença, temos problemas diferentes, não é? E a forma como devemos ser tratados, o doseamento, isso tudo acho que devia estar numa base de dados que pudesse ser de fácil acesso por qualquer médico em qualquer zona do país, para não termos que, eu posso estar inconsciente e não poder dizer a quantidade que costumo tomar, o que é que costumo tomar, não é? E se eles pudessem aceder a essa base de dados, olha, esta utente é seguida ali, costuma tomar isto, já teve este tipo de problema, pronto, acho que era mais fácil. Existe uma norma da DGS, que é a norma 17 do ano 2018, que estabelece protocolos de encaminhamento das pessoas com coagulopatias, e aqui também se inclui as mulheres, para o seu centro de tratamento. E este protocolo trunfa ou sobrepõe-se ao protocolo do Hospital da Área da Residência. Isto literalmente orienta os profissionais do INEM, tanto no CODU como no terreno, a levarem uma mulher com distúrbio hemorrágico não para o hospital de residência, mas sim para o hospital onde esta pessoa é seguida, onde existem conhecimentos e saberes da parte dos médicos para tratar o que é muitas vezes uma patologia rara. Muitas vezes está no hospital correto, mas como está nas urgências e está a ser visto por outros médicos, está a ser avaliada, a sua situação está a ser avaliada por outros médicos, muitas vezes esses médicos não têm conhecimento sobre Glanzmann, ou sobre von Willebrand, ou sobre hemofilia, que lhes permita tomar decisões acertadas, exatamente acertadas, porque isto exige uma especificidade que é muito difícil de se encontrar em todos os médicos. E muitas vezes esses médicos depois também não comunicam com o PIS 5, que é onde essas pessoas são seguidas, ou o PIS 3. Depois falta ali uma comunicação entre profissionais de saúde que, a nosso ver, é incompreensível, é inexplicável. Isso obriga-me até um bocadinho a respirar, porque obviamente é como em tudo na vida, a maioria sabe e depois há sempre alguém que desvaloriza, mas isso não ou seja, é um trabalho contínuo da nossa parte, lá está, de educação dos colegas, mas quer dizer, seja este ou seja outro hospital, não é? Este tem aqui uma rotação de pessoal que agora está cá e daqui a seguir entram os internos novos e depois vão voltar a vir outros e depois o outro vai-se embora e, portanto, acaba sempre por passar então não pela educação dos doentes, mas dos próprios profissionais. E a maioria das pessoas pelo menos tem aquele nome na cabeça e quanto mais não seja, quando a pessoa mostra o cartão ou diz que tem não sei o quê, ligam-nos a dizer, está cá em baixo uma senhora, neste caso estamos a falar das mulheres, que tem isto e isto, o que é que eu devo fazer, se precisa de ser tratada, se não precisa de ser tratada, o que é que isto significa. Eu acho que a maioria das pessoas faz isso e depois, claro que não vou dizer que não há sempre uma franja de pessoas que se calhar são assim na vida e desvalorizam um bocadinho as coisas. Pronto, isso é sempre o risco que qualquer um de nós também corre quando vai a uma urgência. O acesso das portadoras de hemofilia aos centros de referência de coagulopatias congénitas é uma outra barreira que a Associação Portuguesa de Hemofilia tenta ultrapassar. Atualmente, apenas quem tem a doença garante o acompanhamento nos centros. Acho que se precisava de um registro nacional de pessoas que têm problemas da coagulação, sem dúvida nenhuma. Eu vou ter que dizer que eu não acredito que isso vá acontecer enquanto eu ando cá, porque parece-me que vai ser complicado, mas eu acho que era importantíssimo haver um registro nacional de von Willebrand, de hemofilia. É verdade que nós devemos perguntar à pessoa se quer ter um cartão de doença rara, por exemplo, para mostrar nas urgências, dizendo que tem aquela patologia, os nossos contactos, pronto, mas eu acho que mais do que isso, a maioria dos países tem um registro nacional de doenças e essa era a parte que eu gostaria muito de ter. Para uniformizar procedimentos e terapêuticas, a especialista defende a centralização de decisões. Cada hospital é que decide que vai adquirir isto ou aquilo ou aquilo outro. Eu acho que falta também haver como a Inglaterra, por exemplo, desde há muitos anos, uma decisão nacional. Alguém que a nível nacional decide, vamos ter estas terapêuticas disponíveis e vão ser iguais para todos, porque
Elas são parecidas, mas, por exemplo, há algumas terapêuticas que, se um doente meu for parar a São José, que é logo ali ao virar da esquina, não é melhor nem pior, é diferente, não é exatamente o mesmo concentrado de fator que eu uso, e isso é uma coisa que eu acho que não devia acontecer e devia de haver uma decisão nacional. Esta é também a posição da Associação Portuguesa de Hemofilia e de outras coagulopatias congénitas. Com mais de 40 anos a consciencializar e a informar, a APH defende tratamentos iguais independentemente dos hospitais, independentemente de quem sofre estar ou não próximo dos centros de referência. O papel da associação tem sido crucial. Neste momento não me sinto sozinha, como antigamente. Nós aprendemos muito. Aprendemos a nível profissional, a nível social. A informação chega-nos com mais rapidez e aprende-se muito na associação, sinto-me mais confiante. É crucial porque acabamos por conhecer outras patologias que eu desconhecia. Conhecemos pessoas, cada uma, situações diferentes, experiências diferentes e acabamos por aprender muito umas com as outras. É um apoio que a mulher sabe que ok, não tenho isto, mas tenho onde me dirigir, falam a mesma língua, falam a mesma língua e podem realmente encaminhar essas mulheres de uma forma se calhar mais equilibrada nas necessidades que têm, porque às vezes até são coisas até simples, não é? E não ganham aquelas proporções, porque a pessoa estando sozinha, sabendo que tem um problema de saúde, se calhar vai-se abaixo emocionalmente e já vê o fim do mundo, já vê o mundo negro, já vê tudo a descambar à volta, não é? Se existem mulheres, que existem muitas, a precisar de ajuda, porque não pedir ajuda? Porque há situações disponíveis e não ter vergonha disso, porque hoje estão a precisar de ajuda, amanhã estão a ajudar alguém que está na mesma situação que já tiveram, não é? Portanto, acho muito positivo. A revolução terapêutica tem proporcionado cada vez mais qualidade de vida. É um impressionante avanço científico, benéfico sobretudo para os homens, género mais afetado pela hemofilia A e B. Mas a APH pede à indústria que não esqueça os distúrbios que mais afetam as mulheres. Esse é outro problema que estas mulheres também enfrentam, que é menos opções terapêuticas. Da parte da APH existe a necessidade de sensibilizar os nossos parceiros e a indústria tem sido nossa parceira há muitos anos e continua a ser, sensibilizar a indústria para, existe aqui uma situação em que os problemas masculinos, digamos assim, estão, se não vou dizer praticamente resolvidos, estão muito bem encaminhados, e então e as nossas mães, e as nossas irmãs, e as nossas mulheres? Às limitações e contrariedades, as mulheres juntam-lhe resiliência e ganham força para o combate. Por causa da doença, larguei a escola muito cedo, faltava muito, já me tornava muito velha, neste caso, de continuar na escola, e foi logo uma barreira. Desisti da escola muito cedo. Independentemente da doença, ter problemas, internamentos, tenho força e luto. Cada dia é uma luta. Eu tento, independentemente da doença que tenho, eu tento. E é sempre um desafio, todos os dias é um desafio e vou tendo sempre força. Apesar de todos os problemas que eu já tive, acho que essa é a nossa maior conquista, é tentarmos levar a vida o melhor possível. E o melhor que conseguimos. Não é tudo mal, graças a Deus. Tenho 2 filhos maravilhosos que são assim a maior prenda que o universo me deu. Por isso acho que sou muito feliz mesmo. A luta faz-se sempre com algum sentido de urgência, com algum sentido de isto não está bem, e tem que ser resolvido. E eu espero, e temos contado obviamente com as mulheres desde a gênese da APH, continuar a contar com essa sensação de urgência das nossas mulheres, mas agora para resolver os seus problemas.
trabalho não se esgotará neste documentário, obviamente, não se esgota na boa vontade e no profissionalismo dos nossos médicos e das nossas médicas nos centros de referência e da proatividade das nossas mulheres, das nossas associadas. Muitas delas deram a cara neste documentário, que não é fácil e, portanto, é de valor também, para precisamente conseguirmos chegar com estas mensagens e as mensagens destas mulheres responsáveis pela forma como a saúde é gerida em Portugal. Eu tenho consciência, efetivamente, que quando estamos a falar de doenças raras, é um universo muito pequeno. E como é pequeno, a força desse grupo acaba por ser equivalente à sua dimensão. Ainda assim, junto da tutela, eu acho que nós estamos muito bem coadjuvados pela APH. O que acontece é que, se pudesse deixar uma mensagem assim, olhos nos olhos, para a Ministra da Saúde, eu ia-lhe pedir que formasse os profissionais de saúde. Porque os profissionais de saúde que não estão diretamente associados à especialidade de imunohemoterapia, porque, efetivamente, é muito comum haver o desconhecimento destas patologias fora da área específica da hematologia. Aconteceu-me por diversas vezes recorrer ao hospital, dizer que o meu filho era hemofílico e a enfermeira da triagem perguntar-me: pois, então e o que é que ele faz faz hemodiálise, não é? Eu digo, não. E eu ter que fazer educação para a saúde, a enfermeira que está a fazer triagem é o meu filho. 6 percursos e outras tantas histórias de vida no universo feminino dos distúrbios hemorrágicos. Estados de alma vertidos para uma câmara com sentimentos e palavras. Nunca desistam, claro, que tenham muita força e que façam as vossas escolhas e acreditem nas vossas escolhas. Eu sei que existem muitos tipos de muitas patologias, desde as mais simples às mais graves, mas até as mais simples, nessa mesma mulher, poderá ter o mesmo impacto da mais grave noutra mulher, portanto todas são válidas. Nunca se limitem a fazer seja o que for na vida, derivado da condição que têm. Minha mãe abriu-me os olhos a certa altura e ela disse-me: Ana Cristina, se tu queres cuidar do teu filho, primeiro tens que cuidar de ti. E foi essa tomada de consciência que me fez pensar: é mesmo isto, eu tenho que cuidar de mim para poder cuidar dele. E, portanto, a mensagem que eu quero deixar às mulheres com distúrbios hemorrágicos é que cuidem delas, porque é muito comum que elas se negligenciem em favor dos filhos com hemofilia, ou de outras preocupações, ou o trabalho, ou isto ou aquilo. Não, pensar em nós primeiro, só se nós estivermos bem é que conseguimos cuidar dos outros.